Fala pessoal, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício do Mackenzie, eu fiz algumas modificações, eu troquei algumas palavras e também troquei um comando. Na verdade, eu acrescentei um comando que para mim, fisicamente, para ele ser coerente, eu precisei colocar isso. Tudo bem? Caso você discorde ou pense diferente, vê lá e deixa aí nos comentários se você discorda da minha percepção. Tá bom? Vamos lá. Nesse exercício ele fala o seguinte: a flor vitória, aí dá uma figura, ele fala a flor vitória régia em um lago amazonense calmo. Então tá aqui a foto, simplesmente para indicar a vitória régia. E calmo significa que não vai ter perturbação, nem nenhum tipo de vibração na água. A vitória régia é uma flor da Amazônia, que tem forma de círculo. Uma pessoa buscando esconder uma pepita de ouro amarrou em um barbante, fixando a outra extremidade exatamente no centro da vitória régia, submersa na água. Muito bem. Então a pessoa vai pegar e vai prender o barbante aqui no meio e vai colocar aqui uma pepita na outra extremidade. Certo? Você pode perceber que o fundo do lago aqui está bem perto, mas a gente pode apagar, né? Isso aqui a gente pode apagar aqui e colocar esse fundo mais para baixo. Considerar que ele é mais embaixo. Só para não ficar muito pertinho. Aí. Melhor assim. Continuando a leitura, o exercício fala o seguinte: a pessoa, após alguns testes, notou que o maior comprimento de barbante que poderia utilizar era 50 centímetros. Qualquer valor superior, a pepita começava a ser vista. Considerando a difração do ar igual a 1 e que o barbante permanecerá sempre na vertical de forma estática, o valor do índice de refração da água no rio amazonense é. Bom, o nosso objetivo nessa questão é calcular o índice de refração da água. NH2O. Mas professor, como que você vai resolver esse exercício? Bom, a primeira coisa, a gente sabe que o raio da Vitória Régia é de 50 centímetros, ou seja, meio metro. E o comprimento do barbante, eu vou utilizar também meio metro, que é o comprimento máximo que a pepita não é vista, né? Com esse comprimento de barbante. Mas professor, por que você vai utilizar ele? Quando você usa o comprimento máximo, significa o seguinte: que está quase, se você aumentar um pouquinho, a gente enxerga, ou seja, tem luz que vai escapar da água se eu aumentar esse fio. Então aqui está no limite, ou seja, o raio que sai mais próximo da Vitória Régia é aquele que tem o menor ângulo de incidência. Mas ainda assim, nessa situação, a gente ainda não enxerga a pepita. Ou seja, esse ângulo aqui é o limite. Ah, professor, então se ele tivesse usado um comprimento menor, com certeza a luz não refrataria? Sim. Se ele usasse um comprimento menor, pessoal, eu vou desenhar, mas daqui a pouco eu vou apagar, só para ilustrar para vocês, ó. Se ele usasse um comprimento menor, por exemplo, a pepita aqui, olha a abertura que esse ângulo faria. Maior que o limite, então com certeza a luz sofreria reflexão total. Ela não escaparia. Então, após os testes, o que essa pessoa notou? Que com 50 centímetros ou meio metro de comprimento é a situação máxima. Maior que isso escapa, ou seja, é que qualquer raio que sair daqui atingindo a extremidade da Vitória Régia vai estar no ângulo limite. Essa luz vai sair rasante. Ah, professor, mas se ela sair rasante, significa que alguém poderia enxergar. Se essa pessoa tivesse na separação entre a água e o ar, que é uma situação muito difícil. As pessoas que estariam fora, olhando para dentro da água, não vão enxergar. E esse é o conceito do exercício. Tudo bem? Beleza. Bom, professor, você sabe disso, mas como que a gente vai fazer para calcular o N da água? Bom, a gente sabe fisicamente que o seno do ângulo limite é dado por uma razão. Sobre o índice de refração menor, que eu chamo de N-, sobre o índice de refração maior, que é o N+. Professor, não entendi. O que é esse N-? É simplesmente uma nomenclatura que eu utilizo para indicar o índice de refração menor e o N+, o índice de refração maior. Em comparação a esses dois meios, a gente sabe que aqui em cima é o NA e aqui embaixo é o N água. O N do ar é 1, é o menor índice de refração, então eu chamo ele de N-, e o da água vai ser maior. Então esse menos, esse mais é simplesmente um símbolo que eu utilizo para comparar os dois índices. O menos indica o menor índice e o mais indica o maior índice. É simplesmente uma simbologia, tá bom? Seno do ângulo limite vai ficar
N- é o N do ar, que é o menor índice, e o N+ é o N da água. Bom, mas professor, aqui você só tem um valor, que é o índice de refração do ar. O da água você quer descobrir e o seno do ângulo limite você não tem. Exato. Só que o seno do ângulo limite, ou o ângulo limite, eu consigo descobrir pela geometria. Se eu fechar aqui um triângulo retângulo, o que a gente sabe? Esse cateto vale meio metro, que é igual o raio da Vitória Régia. E essa parte vertical, esse outro cateto, é o comprimento do barbante, que também é meio metro. Esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. E todo triângulo retângulo isósceles, eles têm um ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45 graus. Portanto, o ângulo limite vale 45 graus. Então a gente descobriu isso pela geometria. Continuando nossa resolução, a partir de agora o L vira 45 graus. Isso, o seno de 45 é 1 sobre NH2O. Vou continuar essa continha aqui. Então vou fazer uma setinha aqui, ó, para indicar que eu vou continuar essa conta. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, é igual a 1 sobre o índice de refração da água. Multiplica aqui em cruz, raiz de 2 vezes índice de refração da água é igual a 2. O raiz de 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo, e minha filha começou a chorar, mas está acabando aqui. O raiz de 2 eu vou racionalizar, então multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Dessa forma, a gente chega que o índice de refração da água é raiz de 2. Professor, por que raiz de 2? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Simplifica com esse 2 de cima, vai embora. Esse é o índice de refração da água. Alternativa C de acabou o exercício. Tchau, pessoal.